você está no sistema religioso. E você, um dos terror, que medo é uma das ferramentas, é que você vai ficar sem cobertura espiritual. Cobertura na minha casa é telhado. Então, a primeira coisa que vão falar para você, essa liderança falar para você é o seguinte: quem é a sua cobertura? Lucas, falaram para você, né, Lucas? Sim. O Lucas, ele fez o seguinte, ele foi sair do sistema. O que falaram para você? Ah, mas como você vai ficar sem cobertura, né? Espiritual. E se o Lucas não fosse uma pessoa que estivesse aqui com o Valésio, adivinha, tinha rodado. Havia rodado. Amados, eu falei para o Valésio que a gente iria falar sobre cobertura espiritual agora. E ele falou para mim assim: Maurício, deixa eu dar uma procurada na Bíblia. Eu falei: tá bom, daqui a um ano eu volto a gravar então. Porque não existe na Bíblia algo que justifique a cobertura espiritual. Mas, existe sim milhares de versículos, muitos versículos, e um em específico que o Valésio vai ver agora, que diz que não há cobertura. Não existe cobertura espiritual. Valésio, vamos lá. Ajuda aí. Ajuda que os irmãozinhos estão querendo sair do sistema e estão meio perdidinhos com medo da cobertura espiritual. Esse é o grande, realmente, temor que, infelizmente, irmãos, a religião tem colocado sobre a vida das pessoas. Antes de eu ler aqui, deixa eu deixar uma perguntinha para você. Quando você estava no mundo, quando você não tinha uma religião, ou quando você não entendia uma religião, quem é a tua cobertura espiritual? Responda você mesmo. Então nós vamos ler aqui agora em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, e testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então vamos lá. Queridos, quando se fala em cobertura, a gente subentende o quê, Maurício? Que alguém vai estar acima da gente e nada vai nos acontecer, não é isso? Não, o entendimento que a gente teve no sistema era o seguinte: era nós, alguém sobre nós, falando com Deus a respeito de nós, Deus falaria com ele e ele falaria conosco. E nenhum mal chegaria à nossa tenda, porque essa pessoa estaria, como Moisés lá no deserto, com o braço levantado, guardando as nossas vidas. Orando por nós incessantemente, né? Tem que ser, né? Orando incessantemente. O cara virou um guru. Ele já não come, não bebe, não dorme, não faz mais nada. Ele fica dentro da casa dele orando por 200 membros da igreja e lá, rabachibachala, só orando pelos membros. E quando não manda você escrever o teu pedido aqui num papel, o teu nome, vai lá no monte para orar lá. Né? Isso. É porque ele tem medo que a pessoa pegue gripe ou constipado e pare de dizimar. Entendeu? Então o que ele fala: então eu vou no monte orar por você. Daí ele pega o papelzinho seu e sobe lá no monte e fica lá tomando sereno de madrugada, que vê graveto pegando fogo, aquelas coisas tudo. Então ele se coloca como um intercessor entre você e Deus. Só que eu pergunto para você, no versículo 6 fala que Jesus se deu por nós e morreu. Eu não conheço nenhum ser humano na terra que morreu por mim ou por ninguém não, meu. Eu também não conheço não. Inclusive quando acontece alguma coisa, às vezes a pessoa é questionada, né? Então, é muito importante nós entender que se existe um mediador, o que é um mediador? É aquele que vai estar realmente intercedendo ao nosso favor, que vai estar fazendo algo em nosso favor. E esse alguém é Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelo resgate de cada um de nós. Por isso eu volto a enfatizar de novo, João 10, eu sou o bom pastor. Jesus disse isso. O apóstolo Pedro e nenhum outro bateu no peito e disse: eu sou o bom pastor. Não. Nós somos o quê? O apóstolo Paulo chama de cooperadores de Cristo. O que é um cooperador? É aquele que está lá no púlpito lá? Não, irmãos. Nós somos aqueles que Jesus chamou para nós colaborarmos aqui na obra do Senhor na terra. Para enviarmos a palavra de Deus àqueles que precisam realmente, visitar as viúvas, visitar os órfãos, visitar os doentes, visitar todas aquelas pessoas que realmente estão precisando de uma palavra de conforto.
Tá? Então, veja bem, então, a questão da cobertura, irmãos, é muito importante nós entender isso. A palavra do Senhor nos diz também que Ele é a nossa entrada e Ele é a nossa saída. Ele é aquele que vai à frente e Ele é a nossa retaguarda. Espera lá, se eu tenho um Deus que está na minha frente, que está na minha retaguarda, me guardando, irmãos, seja honesto com você mesmo. De repente você está viajando aí, o teu pastor está junto com você para te proteger? Você está no teu trabalho, o pastor está aí com você para te proteger? Não. Mas aquele que é Senhor da sua vida está com você. Então por que acontece certas coisas? Porque você atribuiu a sua segurança a uma pessoa e não a Deus. Isso é muito grave. Com certeza. Gravíssimo. Porque você, na realidade, você está dizendo que, eu chamo terceirizando. Você está dizendo que o pastor João vai falar comigo com Deus, ele vai me dar proteção porque ele é um homem de Deus. Porque nem homem de Deus suficiente eu sou, preciso que alguém seja homem de Deus para mim. Justamente. Então, veja bem, quem que governava o homem no princípio? O próprio Deus. Mas chegou lá em Samuel, então o povo pede para Samuel para conversar com Deus, para instituir o quê? Uma autoridade sobre o homem, que eles estavam rejeitando a de Deus, irmão. Certo? E aí então Samuel, ele fica, né, vamos dizer assim, triste, até chorando, e Deus fala para ele assim: por que você está assim, Samuel? Eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Irmãos, Deus quer governar sobre a sua vida, Deus, e você atribui a sua vida a um homem, só porque ele fez um curso de teologia, porque ele está num púlpito, e você atribui a ele a sua vida? Meu querido, eu quero te dar um alerta. Cuidado, você está em perigo, e correndo certos perigos. Entrega a sua vida para o Senhor. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele vai fazer por você. Ele não falou para entregar a sua vida a uma pessoa, a não ser a pessoa de Cristo. Ele é o único, como nós lemos aqui, o único intercessor entre Deus e os homens. Cuidado, queridos. Não caia nesse conto de fábulas, muitas vezes, que Deus instituiu uma liderança. Você entendeu? Outra coisa, irmão Maurício, que eu já ouvi muito, a própria palavra diz lá que nós temos que orar pelas autoridades. Está escrito. E realmente, ora sim pelas autoridades, mas deixa eu falar, qual autoridade? Aquela que você votou nela e colocou lá, ou aquela que Deus instituiu como autoridade sobre a sua vida? E quem que é que Deus instituiu como autoridade sobre a tua vida? Aqueles que têm o chamado, legitimado por Deus a serem realmente homens segundo o coração de Deus para te ajudar naquilo que você não consegue. Agora você fica aí orando por pessoas que nem sabem que você existe e quer o governo dele sobre a tua vida? Não, meu querido. Vamos confiar naquele que conhece todas as coisas, que realmente é Jesus Cristo. Então, cuidado. Reveja aí. Se você está confiando em homens, o que a Bíblia diz? Uns confiam em cavalos, outros em carros, outros em pessoas, e maldito aquele homem que confia no homem. Existe outra coisa mais grave, ligada à cobertura espiritual. Lá no púlpito eles falam assim, eu já ouvi muito. E eu queria fazer essa pergunta. Não, vou fazer perguntar para você primeiro. Vamos perguntar? Vamos perguntar. Perguntar que é legal, né? Aí você vai me responder. 2 perguntas. Quantas almas você ganhou para Jesus até hoje? Bom, até onde eu sei, nenhuma. Pergunta para mim. Quantas eu ganhei? Vai. Quantas almas você ganhou para Jesus, Maurício? 0. Aí. Mas por quê? Porque eu não sou o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do juízo, da verdade. Então, para mim ganhar uma alma, eu teria que fazer o quê? Mas Jesus não mandou ganhar alma? Mandou não ganhar alma, mas eu vou ter que convencer o homem de todo o pecado, de tudo? Não. Jesus mandou nós anunciar o evangelho da Boa Nova. Não mandou ganhar alma? Não. Mesmo porque, irmãos, é um termo, a gente sabe que é errado. Por quê? Jesus comprou, ele não ganhou. E quem comprou foi ele. Exatamente. Imagine você vai lá numa concessionária e compra um carro, deixa lá, eu vou mandar o Valés buscar aí. Aí eu chego lá e eu comprei um carro para o Maurício. Não, você comprou e pagou, eu só fui lá buscar ela. Você foi só motorista. Só motorista. Só meu amigo lá para me ajudar, que não tinha... Então, justamente isso. Então Jesus pagou um preço. Agora nós estamos indo anunciar para as pessoas, alguém já pagou o preço, você agora aproveita.
Então, duas coisas, duas grandes mentiras. Vamos lá. Ganhar almas para Jesus. Aí o cara vai lá e canta em alto bom som que ele ganhou alma para Jesus, então ele é um ganhador de almas, então ele é autoridade espiritual, para não fugir do... Então tá. Para deixar claro. E a outra é... Valésio, eu gosto de você, sabe por quê? Porque você faz a obra do Senhor Jesus. Você faz a obra do Senhor Jesus, Valésio? Também não. Mas você não... Rapaz, você não serve para nada, e você não ganha alma, você não faz a obra do Senhor Jesus, o que você faz? Eu só creio nele. Só creio nele. Só. E eu vou falar para você também, rapaz, não ganho alma nenhuma e não faço obra nenhuma também. Né? Quem faz é ele. Porque eu vejo assim, para nós fazermos uma obra, tem que ser uma obra melhor que a dele, né? Com certeza. E você tem coragem de ir para a cruz? De jeito nenhum. Você vai, alguém vai aqui, você vai, Lucas? Então como é que eu vou fazer a obra do Senhor Jesus? Não tem A palavra como. de Deus diz, ela é muito clara, que fala assim, por mais que fizermos a Deus, somos o quê? Servos inúteis. E o que me preocupa, Valésio, que dentro dessa visão, você viu? Não ganhamos almas, não fazemos a obra, somos servos inúteis e pessoas escravas do sistema religioso estão com medo de autoridade espiritual. Com certeza. Você concorda que alguma coisa está muito errada? Com Há uma certeza. mentira muito grande sendo pregada aí? Com certeza. E levando o povo também, eu falo isso porque eu já ouvi, levando as pessoas, irem fazer uma coisa que elas não têm um chamado. Você tem que ir fazer, porque se o seu vizinho morrer e você não falar de Jesus, ele vai para o inferno e Deus vai cobrar isso de você. Então, pera lá, então Deus enviou eu para salvar as pessoas ou enviou Jesus? Hã? Ou será que Jesus é tão fraquinho assim que depende de mim para salvar as pessoas? Não, meu irmão, presta atenção, nem eu nem você fomos enviados para salvar ninguém. Ele foi enviado para nos salvar. Eu estou incluído nessa salvação. E como que eu vou salvar alguém? O máximo que eu posso dizer é dar uma notícia para o meu vizinho aqui que eu encontrei Jesus e ele me salvou. Aí sim. Então eu estou transmitindo, repartindo o pão, a ceia verdadeira, o pão que desceu do céu, aquele que eu recebi, que eu comi, me alimentei e dei para o meu irmão. Aí sim, Jesus fez vantagem na nossa vida. Do contrário, nós não ganhamos nada. Não somos nada, né? Não. Aí o pessoal pergunta assim, Maurício, então você é um hipócrita. Porque o cara está assistindo esse vídeo agora, deixa eu olhar aqui para cá, olhar aqui. Você está assistindo o vídeo e fala, tá bom. Então você não faz a obra, então por que você viaja, grava vídeo, põe no YouTube, tudo isso? Né? Porque tem que ter uma explicação. Já que você não faz a obra, Valésio, por que está gravando vídeo? Por que atende as pessoas de madrugada? Por que telefona? Por que fala? Sabe por quê, amados? Deus permite que a gente viva um pedacinho da glória dele. Amém, com certeza. Nada a ver com... esse sacrifício que o Valésio faz, que eu faço, não é sacrifício. A pessoa confunde muito também. Vou na igreja fazer sacrifício de louvor. Vai nada. Meu, tudo balela. Larga a mão de ser picareta, cara. Larga a mão de se perder nas verdades bíblicas. Eu estou aqui em Andirá hoje, sabe por quê, amado? Só para você entender. Deixa eu falar para você. Um negócio que você não conhece e nunca viu dentro do sistema. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós temos comunhão. Nós já tomamos a ceia lá. A ceia foi... polenta, o feijão estava maravilhoso. Tem uns pão, umas frutas lá esperando nós. Vamos aqui na casa do irmão, tem chocolate aqui, irmão. Até o lustre de chocolate. Imagine eu aqui dentro. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós estamos aqui em Andirá, porque nós viajamos o Brasil todo, porque Deus permite pelo nosso coração a nós vivermos junto com Ele. Isso não é obra de Deus, é? Não, com certeza, né? Entendeu? Essa comunhão aqui, a palavra do Senhor diz bem claro, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Em comunhão. E aí eu só vivo em comunhão no meu grupinho da minha igreja. Se eu for na outra igreja, eu estou em desobediência. Aí não é comunhão. Aí já não é comunhão, mas pera lá. Porque mudou a autoridade espiritual. Lá é outra autoridade espiritual. Mudou o nome, lá não é Jesus mais que é seguido, né? Você entendeu, mano? Então, ele está dando esse exemplo básico para você, que bem clássico, para que você entenda, porque uma das coisas que impede você de tomar uma decisão de andar com Jesus verdadeiramente é a tarda cobertura espiritual. Vai falar bem no português, aqui bem rasgado. Não existe. Se você está com o Senhor Jesus, você está debaixo dele, acabou, amado, acabou. Deus vai te instruir, o Espírito Santo vai te instruir sobre todas as coisas. Não perca o seu tempo.
Não se vanglorie. Ah, eu sou professor da escola dominical. Você não é nada, você é uma grande porcaria que você é. Sabe? É verdade. A palavra de Deus fala que nós somos trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Só seríamos alguma coisa se fôssemos igual ou melhor que Jesus. Nós não chegamos. João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher, o que ele falava? Eu não sou digno de amarrar. Desatar as alpargatas, né? Desatar as alpargatas dele. Agora, quando nós mobre mortal, pensa num cara pecador. Pensa num cara que vale nada. Sou eu. Agora, pro Valézio, eu não sei, mas eu não tenho virtude nenhuma para chegar diante de Deus e falar assim, eu sou o cara, eu sou nada, amado. Eu sou uma pessoa que descobriu uma coisa, eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu não quero ser cobertura de ninguém. Mas, irmão Maurício, você ora por mim? Eu oro por você, mano. Eu quero ficar debaixo da tua cobertura. Amados, não pode ser muita gente, porque minha casa não é muito grande. Então vai ter que pôr lá uns 20, 30 lá, pôr na garagem. E se der, é pôr uma tenda no quintal. Daí você vai ficar... Mas uma hora vai acabar a cobertura, não vai? Com certeza. Quanto de cobertura dá para pôr na sua casa lá? Ah, não dá pra pôr também não, né? Não dá pra pôr muito também não. Então debaixo da nossa cobertura não dá. Debaixo dos vídeos também não cabe. A câmera do Maurício não cabe nem ele debaixo. Irmãos, vamos ser sinceros aqui? Beleza. Eu sou a tua cobertura espiritual. Quem é minha? Ah, é o fulano. E quem é do fulano? Nós vamos chegar em Jesus. É a mesma coisa dizer que o homem nasceu do macaco. Tá bom, o homem nasceu do macaco. Quem criou o macaco? Vamos chegar em Deus na criação. E por que o macaco não evoluiu? Justamente. Então, seja, queridos, tanto o pastor, seja ele quem for, e nós, todos estamos debaixo de uma só cobertura espiritual, que é Deus. Mais ninguém. Não existe. Certo? Se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Se é Deus que nos justifica, como foi falado aqui, quem pode nos condenar? Ninguém. E aí? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem nada pode nos separar do amor de Deus. E aí? E sabe uma coisa, Valério, que um erro uma coisa grave que as pessoas fazem. Vai nesses cultos em qualquer lugar e tá com a cabecinha debaixo, tudo quanto é mão, né? Tudo quanto é mão que levanta, vou orar para você, irmão. Aí vai com a cabecinha lá e põe a mãozinha debaixo da cabeça. E põe a cabecinha debaixo da mão, cabecinha debaixo da mão. Você não sabe como é a vida do cara, se é torta, se é direita. Ah, mas essas coisas pegam assim? Não. Mas diante de Deus, espiritualmente, está dizendo assim, eu aceito que qualquer um faça qualquer coisa comigo. Comigo não, neguinho. Comigo, o sumo sacerdote. Eu sou filho dele. Então, fica esse vídeo aqui. Eu quero que o Valézio agora conclua, né, Valézio? Eu quero concluir, então, lendo aqui em Colossenses, capítulo 2, né, versículos 8, que diz a advertência contra os falsos ensinos. Que diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, meu querido, se Cristo não instituiu isso para você, cuidado. É homem e é mundo e não é de Deus. Então, veja bem realmente quem que é a sua cobertura espiritual. A minha é Jesus. O meu bom pastor é Jesus Cristo. Eu não sou pastor de ninguém, certo? E ele nos concedeu, para quê? Para ajudarmos uns aos outros e amarmos uns aos outros como ele nos ensinou. Tá? Amém, amados? Serviu para você? Então, todos esses estudos do Falei de Jesus, ele funciona assim. Qual que é a nossa ideia? Deixa eu explicar uma coisa para você, muito séria. Nós queremos ir além dos pessoal que está aí na internet gravando vídeos e dentro de uma salinha e com câmera. Nós queremos mostrar o amor de Deus. Por isso que nós viajamos, por isso que nós estamos para cá, estamos para lá. E nós somos presenteados por Deus com amor, com comunhão, que é maravilhoso. Eu estive aqui a semana passada e voltei essa semana porque fui bem recebido, fui amado. E é verdade isso. E se eles forem na minha casa, vai ser também como se fosse a mesma família. Então, o que está faltando para você é isto. Você não está vivendo o amor de Deus aí onde você está. E eu peço para você, tenha discernimento. Nós não queremos aqui bater em denominação nenhuma. O que nós queremos fazer é dar exemplo de amor, exemplo de comunhão. Sobre cobertura. Espero que você tenha entendido. Maurício, eu não entendi direito. Se for para você ficar me questionando, chamando de aposta, de endiabrado, de diabão, não sei o que tem, não me mande mensagem. Eu jogo tudo no lixo. Agora, se você quiser ter um papo à altura, com argumentos, mande mensagem pelo canal do YouTube, pelo Facebook, que a gente vai conversar. Eu vou pôr o Valézio na jogada, um monte de gente aqui, que são pessoas abençoadíssimas. Amém? Amados,
Siga a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso canal lá no faledejesus.com.br.